Nós vamos começar uma série de maturidade que é muito importante os irmãos estarem aqui toda semana. E nós vamos falar sobre vários assuntos que, se você prestar atenção e guardar, isso vai trazer ainda mais maturidade para a igreja, mais conhecimento. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre o poder da palavra. Eu vou estar falando sobre o poder da oração, o poder da fé, o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, o poder da gratidão e assim por diante. E eu tenho certeza que se você for acompanhando, né? Por exemplo, hoje a Malu, ela não pôde estar presente, mas ela sempre anota. Olha, ela tem tudinho. E como é bom quando nós anotamos aquilo que ouvimos. Eu sempre fiz muito isso, de anotar. Alguém está pregando e está anotando, e isso daí faz você guardar mais. E hoje nós vamos estar falando sobre o poder da palavra, começando essa série, né, de maturidade. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus 4, versículo 12. Antes de meditar na palavra, nós estamos com dois visitantes, né, Alex e Emanuele, tá? Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. Hebreus 4, versículo 12. Quem tiver sem Bíblia, está aqui na parede, ó. 4, 12. Todos acharam, amém? Diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até divisão da alma e espírito, e de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, Pai. Te louvo, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que nessa noite o Senhor fale em cada coração, Senhor. Que cada coração esteja aberto para ouvir a tua voz, Senhor. Cada coração esteja aberto, ó Deus, para receber algo vindo de ti, porque eu creio que essa palavra não é minha, mas eu sou apenas o instrumento em tuas mãos, Senhor. E que vidas saiam daqui totalmente abençoadas por ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. E essa palavra que nós vamos trazer é sobre a própria palavra. É ela falando dela mesmo, né? E esse versículo que nós lemos fala bem, né? Fala que ela é viva, é eficaz. Nós estaremos tratando sobre isso. Ela é penetrante, ela é apta. E o que nós sabemos da palavra é que muitas pessoas até conhecem a palavra, mas muitas vezes conhecem, mas não vivem. Então não adianta eu apenas conhecer a Bíblia. Não adianta eu ser um estudante. Eu conheço pessoas que nem cristãs e conhecem muito a Bíblia. Conhecem os versículos. Mas a palavra, ela tem poder quando verdadeiramente ela esteja na prática nas nossas vidas. Quando verdadeiramente nós praticamos essa palavra. Não simplesmente conhecemos. Tem um apresentador que ele conhece muito a Bíblia, mas não vive. E quando ele começa a falar da Bíblia, ele fala tanta besteira, que eu disse assim, meu Deus, como um homem pode conhecer a letra, mas não tem nenhum entendimento? Que até o Jô Soares, né? Como ele começa a falar da Bíblia, ele conhece, você vê que ele conhece. Mas ele não tem entendimento nenhum, porque esse entendimento que nós temos da palavra, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Nós não entendemos a palavra por nossa capacidade própria. Imagine, olha a grossura desse livro, gente. É fácil de entender? Não. Por isso que toda vez que isso foi falado na escola bíblica dominical, eu nunca leio a Bíblia sem antes fazer o quê? Orar.
Pedir para que Deus me dê discernimento. Pedir para que eu não receba algo diferente do que ela é e leve para vocês algo diferente do que ela é. Que muitas pessoas, às vezes, pegam a Bíblia, lê de qualquer jeito, não pede, não ora pedindo discernimento ao Espírito Santo e muitas vezes fala o que acha. Eu acho que é desse jeito. A palavra não é, eu acho que é desse jeito, a palavra é como ela é. Tem gente que fala assim, mas a Bíblia, cada um entende de um jeito. Não, se você verdadeiramente buscar o conhecimento do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, ela vai se revelar como ela é. Não é cada um entende de um jeito, a Bíblia não foi feita para cada um entender de um jeito. A Bíblia foi feita para nós recebermos a revelação vinda de Deus. O que eu sempre peço a Deus é isso, que eu não leve para vocês o que eu acho, mas eu leve para vocês o que o Espírito Santo tem me instruído para falar. Por isso que nós temos que ter zelo pela palavra, não falar qualquer coisa. Eu acho que é isso, então, às vezes tem pessoas que me perguntam alguma coisa, e falam assim, pastor, eu queria uma pergunta, me faz uma pergunta, e eu digo assim, eu não sei. Mas por que você não sabe? Você não é pastor? Porque a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, eu não vou colocar o que eu acho. Eu tenho que ensinar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia não fala. Não faço. Mas pastor tal falou isso, pastor tal fez desse jeito, mas se estiver fora da Bíblia. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, no dia que eu chegar aqui e começar a pregar algo que esteja fora da Bíblia, da palavra de Deus, os irmãos podem rejeitar, porque primeiramente está a revelação de Deus. Eu não estou acima da palavra, a palavra está acima de mim. É isso que nós temos que entender. A palavra está acima do pregador, não o pregador acima da palavra. E muitas pessoas querem hoje ministrar, ensinar aquilo que é tanto. Quando eu fico vendo muitas pregações, eu gosto de ouvir pregações. Eu ouço 5 ou 6 pregações por dia, porque eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ser ministrado, eu não posso só apenas estar ministrando, mas eu preciso ser ministrado. Minha esposa é testemunha, meu tempo livre é ouvindo pregação, é lendo palavra, vendo pregação. Meu tempo livre eu gosto. Mas eu vejo tanta coisa que eu digo assim, na Bíblia não tem isso. Por que ele está falando isso? Por que ele está ensinando isso se a Bíblia ensina diferente? Mas nós vamos analisar primeiramente esse texto. Analisando o texto, diz que primeiramente que ela é viva. Não é isso? Porque a palavra de Deus é o quê? Em primeiro lugar, ela é viva. Gente, há quanto tempo foi escrito isso? Mas não pode isso mesmo. A Bíblia, ela é de 2000 anos atrás, mais ou menos isso. Mas ela, nem por isso ela é um livro ultrapassado. Ele é um livro atual. Eu já tive a oportunidade de ler mais de 20 vezes esse livro todo, estudando. Será que qualquer outro livro eu conseguiria ler mais de 2 vezes o mesmo livro? E toda vez que eu leio, que eu estudo esse livro, eu aprendo coisas novas. Sabe por quê? Porque é viva. Ela não é um livro ultrapassado que você lê e diz assim, eu estou vendo umas histórias aqui, tem umas histórias antigas do que aconteceu. Não, Deus fala todo dia através da palavra. Se você lê todo dia Deus vai falar com você. Ela não simplesmente você lê um livro, ela fala aos nossos corações, ela tem resposta para tudo. Tudo que você imaginar, você encontra a resposta na palavra de Deus. Ela jamais passará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais o quê? Passarão. A mesma forma que naquela época
A palavra falava com os profetas, falava com os homens de Deus. Ela fala conosco. Deus está falando com você nessa noite. Já pensou? Eu não sei, não tenho conta de quantas vezes eu já preguei. Imagine se eu tivesse tendo que falar de algum outro livro, todo culto falando do livro, gente. Ia chegar um momento que eu ia dizer, gente, não tem mais assunto. Só que a Bíblia nunca vai faltar assunto para eu estar falando sobre a palavra de Deus. De tão viva que ela é. Cheio de promessas. E tudo que ela promete se cumpre. A segunda parte que fala, diz que ela é eficaz. Ela realiza grandes coisas. Ela nos consola quando precisamos ser consolados. Quem aqui já foi consolado pela palavra de Deus? Acredito que várias pessoas. Às vezes você está muito triste, muito para baixo, de repente você vai lá e lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem e traz consolo para você. Ela traz ânimo para quem precisa de ânimo. Gente, quantas vezes eu estava desanimado e comecei a ler a palavra de Deus e veio um ânimo no meu coração. Algo de Deus, é o poder que tem o quê? Na palavra de Deus. Ela repreende quando precisamos ser repreendidos. Você acha que a palavra ela só vem massagear? Não, às vezes ela vem nos repreender. Eu não sei os irmãos, mas eu amo quando a palavra me repreende. Eu amo quando a palavra aponta para os meus erros. Eu amo quando a palavra vem me confrontar e dizer, Rogério, você está errado nisso. Porque se a palavra diz que Deus repreende quem Ele ama. Se Deus está me falando, Rogério, você está errado nisso, é porque Ele vê que eu posso mudar, que eu posso me consertar naquilo. Então a palavra repreende quem precisa de repreensão. A palavra responde, como eu falei, aquele que precisa de resposta. Ela é eficaz. Ela é mais cortante. Ela funciona. Um exemplo, uma tesoura e uma faca cega. Quem aqui já tentou de usar uma tesoura cega? Já viu aquela tesoura que não corta nada? Gente, dá até nervoso. Você pega aquela tesoura que não corta nada, ou então pega uma faca. Se você amolar, tudo bem, mas se você não tiver como amolar a faca e a tesoura, para que serve uma faca e uma tesoura cega? Para nada, para jogar fora. A palavra é cortante. E quando eu estava vendo essa parte, a palavra é cortante. Você lembra de quando uma pessoa vai passar por uma cirurgia, ela precisa o quê? Ser o quê? Cortada. E quando corta, dói ou não dói? Hoje tem anestesia, mas imagine sem anestesia. Nem fala, né? Dói demais. Mas se você está passando por uma cirurgia, é para você ficar o quê? Bom, curado. Assim é a palavra, gente. Às vezes, muitas vezes a palavra fala, nós falamos de repreensão, às vezes quando a palavra vem, ela vem e dói. Porque muitas vezes a palavra não é o que nós queremos ouvir. Hoje está muito fácil os púlpitos, para ficarem cheias, igrejas, pregar o que o povo quer ouvir. Você acha que o tipo de pregação que muitas vezes nós trazemos aqui, que é uma pregação para nós estarmos certos diante de Deus, de conselho, não é o que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir o quê? Só pregação de vitória, de bênção, de prosperidade. Você vai ser rico, você vai ser isso, vai aquilo. Olha. Mas a palavra, muitas vezes, quando ela vem, ela dói. Parece que é indireta de pastor. O pastor está trazendo uma indireta. Para mim, indireta não... Gente, o que eu nunca vou fazer aqui é isso.
Eu falo o que o Espírito Santo está botando no meu coração. Só que o Espírito Santo sabe o que você precisa ouvir. Aí quando vem a palavra, você fica incomodado, fica chateado, fica aborrecido. Mas é o Senhor que está tratando, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está cortando. Só que se Ele está cortando, é para você ficar bom. É para você ficar curado. Amém? A palavra de Deus é penetrante. Ela penetra e age de acordo com a necessidade. A palavra do pastor não, mas a palavra de Deus, ela penetra nos corações. Às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, essa palavra foi toda para mim. Gente, eu canso de ouvir isso. Pastor, olha, hoje não precisava vir ninguém, porque essa palavra hoje era Deus querendo falar comigo, é toda para mim. E sabe o que eu respondo quando a pessoa fala isso? Sim, a palavra foi toda para você. Sabe por quê? Porque Deus tem uma palavra nessa noite só para a irmã Líbia. O que Deus está falando com a irmã Líbia hoje é totalmente diferente do que Deus está falando com o Fernando, é totalmente diferente. A palavra tem poder de falar com cada coração individualmente. Deus não traz uma palavra geral e distribui, não, Ele vem e fala totalmente, individualmente com o coração da irmã Líbia e aquilo que ela está precisando ouvir. A palavra vai lá, penetra e vai agindo na vida dela, e assim Ele vai em cada coração, agindo individualmente. Esse poder só a palavra de Deus tem. Só que para a palavra de Deus penetrar, isso que tem. Porque essa palavra às vezes funciona com uns e não funciona com outros. É porque para a palavra penetrar, olha, a palavra na Bíblia fala sobre uma parábola do semeador. Quem é o semeador? É o Senhor. Quem é a semente? É a palavra. E a semente é lançada de igual forma em vários tipos de solos. E apenas um solo que ele conseguiu verdadeiramente penetrar e criar vida. Tinha um solo espinhoso que sufocava, tinha um solo duro que não penetrava, e a mesma coisa acontece. A palavra em si, ela vem, ela está sendo lançada para penetrar em cada coração aqui nessa noite. Só que o solo, como está o seu coração? Está totalmente fechado ou está aberto para receber a palavra de Deus? Se ele tiver, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, meu coração, a palavra vai penetrar, vai criar vida. Mas se você fechar o seu coração, você vai entrar aqui e vai sair da mesma forma. Porque Deus não faz a palavra arrombar o teu coração. A palavra de Deus, ela não arromba o nosso coração. Ela penetra quando verdadeiramente nós o abrimos para o Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. A palavra diz dela mesma que ela é apta. Quando fala apta, é própria. Só ela tem poder de agir. E nós vamos ver nessa noite, eu gostaria de falar, nós vamos ver nessa noite a ação poderosa da palavra de Deus. Eu não posso, eu pastor, eu não posso transformar ninguém, mas a palavra transforma. Só a palavra de Deus, pastor, não consegue transformar. Eu não consigo. As pessoas entram para a igreja, eu não tenho como chegar e transformar, mas eu sei que o Senhor transforma através da palavra. Quantos de nós fomos transformados através da palavra? Quantos de nós, muitas vezes, nós não percebemos a mudança que é em nós? Os outros que percebem. Muitas vezes nós começamos a seguir os caminhos de Deus e nós não vamos percebendo a nossa mudança. Mas as pessoas que olham dizem assim: olha, você está diferente. Eu me lembro que quando eu me converti, uma pessoa chegou para mim e falou, disse assim: olha, de 2 semanas para cá você está tão diferente.
Eu estava com 2 semanas com o Senhor e a pessoa disse, você está tão diferente. Eu mesmo não notava essa mudança tão grande, mas as pessoas começam a perceber. Então, a palavra de Deus, ela transforma. Ela transforma o infiel no fiel. Ela transforma o mentiroso numa pessoa que fala a verdade. Ela transforma. Quando verdadeiramente nós deixamos a palavra penetrar o nosso coração, ela traz transformação para a nossa vida. O Senhor transforma as nossas vidas através da palavra. Segundo, ação. A palavra liberta. A palavra do pastor Rogério não liberta. Mas a palavra do Senhor, poder da palavra que eu estou ministrando, eu não estou trazendo para vocês uma palavra minha. Porque a palavra que eu trago, se eu trouxer uma palavra minha, não tem como o Senhor libertar. Mas se eu trago uma palavra vinda de Deus, Deus liberta. Quantas vidas já foram libertas através da palavra de Deus? Se eu for contar desde quando eu me converti, quantas vidas foram libertas, que eu já vi em todas as igrejas aqui, quantas vidas já foram libertas, mas para nós sermos libertos pelo poder de Deus, nós temos que deixar a palavra o quê? Agir. Se eu deixar a palavra agir, eu vou ser liberto. O que nós temos que entender é isso, Deus não quer que nada te prenda. Você não pode ter nada que está te prendendo. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Se o Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Deus te chamou para ser livre. Eu não tenho que ser preso a nada. Eu não tenho que ser dependente de nada. Eu só posso ser dependente de Deus. Mas para eu ser dependente de Deus, eu tenho que chegar e deixar, eu tenho que procurar conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Deus que nos liberta. É Ele. Talvez quando eu me converti, tinha coisas que eu precisava ser liberto. E eu falava, Senhor, faça o que quiser na minha vida. O que o Senhor quiser tirar da minha vida, tira. O que o Senhor quiser colocar, coloca. O que quiser tirar, coloca. Agora a minha vida é tua. Eu sempre falei isso para Deus. Senhor, a minha vida é tua. Como eu falo até hoje. Deus, o Senhor manda em mim. Tem gente que fala assim, ó, ninguém manda em mim. Eu falo, Deus manda em mim. Aquele que manda em mim é Deus. O que Deus manda eu fazer, eu faço. Agrade quem quiser agradar. Se não agradar, Deus mandou, eu tenho certeza que foi o Senhor. A palavra nos dá direção. Salmo 119, todo mundo conhece esse versículo. Versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu irmão, no escuro, nós tropeçamos, nós esbarramos, nós erramos o caminho, nós ficamos como cegos, não é verdade? Tem gente, não sei se vocês têm habilidade de andar no escuro, gente, no claro já é complicado, imagine no escuro. Eu vou contar um negócio aqui, mas não é para ninguém rir, hein? Acho que foi o maior mico que eu já passei na minha vida. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, eu era recém-convertido. A sensação de você não enxergar nada. Eu me lembro que eu estava no culto e o pastor estava orando. Só que a igreja lá, é como essa daqui, não tinha janelas. Tinha até janela, mas tinha umas cortinas, não entrava claridade nenhuma de fora. E o pastor estava lá, orando, e todo mundo orando, e eu de olho fechado orando. E eu de olho fechado, de repente, o que acontece? Faltou luz.
E eu orando, o pastor orando, eu nem me liguei que ele estava com microfone, sem microfone, ele tinha voz alta, e eu orando, de repente, quando eu vou abrir meu olho, estava tudo escuro. Aí eu ainda fiz assim com o olho, né? Eu disse assim, o que é isso, Jesus? Gente, no meio da igreja eu comecei, gente, eu estou cego. Aí o irmãozinho que estava do meu lado disse assim, ô Bartimeu, faltou luz. Gente, dá vontade de nunca mais voltar naquela igreja. Não ri não, amor. Por isso que o pastor Marcelo me chama de Bartimeu. Eu tive a infelicidade de contar isso para ele. Mas imagine, no meio da igreja, gente. Eu comecei lá, estou cego, eu fiquei cego. Porque eu abri os olhos e não vi nada. Que sensação terrível. Assim é a nossa vida quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não temos direção de Deus, por isso que as pessoas erram todo. Por isso que às vezes você olha lá fora, critica aqueles que estão lá fora e não conhecem a palavra, e você diz assim, olha, poxa, tal pessoa lá fora faz isso, faz aquilo, porque não tem direção da palavra. Sabe por que eu não faço algumas coisas que eu fazia? Porque hoje eu tenho a direção da palavra. Eu procuro deixar a palavra me conduzir para fazer as coisas certas. Mas quando eu não tinha a direção da palavra, muitas coisas eu fazia errado e nem sabia que era errado. Muitas coisas eu fazia que desagradava a Deus, mas eu nem sabia que desagradava a Deus. Como diz a palavra, eu era cego. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica. João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Meu irmão, nós não percebemos. Você está ouvindo a palavra aí, e de repente, sabe o que o Senhor está fazendo? Ele vai te purificando, é assim que a palavra diz. De repente, você não percebe, mas você está mudando os seus conceitos através da palavra. Você sai do culto diferente, quando muitas vezes você não percebe, você ouviu a palavra penetrou no teu coração, a palavra purificou o teu coração, e quando você sai, na sua segunda-feira, você já não age como você estava agindo, você começa a agir diferente, porque nós verdadeiramente temos que ter o nosso coração limpo, diz a palavra, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então os nossos corações têm que estar limpos, porque se bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, aqueles que não estão com coração limpo, não verão a Deus. Por isso que todo dia, eu chego para o Senhor e falo assim, Senhor, perdoa os meus pecados, purifica, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia, então todo dia eu confesso, e muitas vezes eu chego para Deus e falo assim, Senhor, e perdoa aqueles pecados que eu nem percebi que pequei, os erros que eu nem percebi, e eu sinto como se o Senhor estivesse purificando o meu coração, porque é assim que o Senhor faz. Nós já estamos quase terminando. A palavra produz fé, Romanos 10:17 diz, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Toda vez que você ouve uma pregação, você pode não saber, mas sua fé está crescendo. Você sabia disso? Quem está falando isso não sou eu, é a própria Bíblia. Toda vez que eu estou ouvindo uma pregação, a minha fé cresce. Por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Muitas vezes a nossa fé está pequena, mas nós vamos, à medida que nós vamos recebendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nossa fé vai crescendo. A fé vem pela pregação, e a pregação de quê? Da palavra de Deus. Não adianta também chegar aqui e falar qualquer coisa, que isso daí não vai fazer crescer a tua fé. Não adianta chegar aqui e contar historinha, porque isso não vai aumentar a tua fé. O que produz fé em você, o que faz crescer a sua fé, é quando você ouve e recebe a palavra de Deus. A palavra traz cura,
Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Nós somos curados pela palavra, fisicamente também, mas principalmente da alma. Quantas pessoas chegam na casa do Senhor com a alma totalmente destruída? Quantos chegam na casa do Senhor com o coração totalmente triste e de repente vem a palavra de Deus, com o coração angustiado, com o coração desanimado, vem a palavra de Deus, traz ânimo e cura a alma. E a palavra traz alegria, meu irmão. Então nós dependemos da palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo, toda vez que a palavra de Deus, não importa quem estiver ministrando, aquele pastor eu não gosto, então eu nem vou. Misericórdia, quando eu ouço isso, eu já ouvi. Aquele pastor eu gosto. Gente, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas aquele lá nem sabe ler direito. Deus pode usar aquele que nem sabe ler direito e trazer uma palavra de poder para a tua vida. Só que você tem que perceber uma coisa: toda vez que a palavra está sendo pregada, você tem que prestar atenção, você tem que ouvir, você tem que guardar ela no teu coração. Que muitas vezes, sabe o que acontece? Nós ouvimos a palavra e quando nós saímos, nós simplesmente esquecemos daquilo que foi falado. Tanto é que às vezes a gente fala uma coisa no domingo, na quinta-feira, ou um dia da semana, a pessoa totalmente age, totalmente diferente daquilo que ouviu. Meu irmão, nós temos que guardar a palavra de Deus. Não adianta eu simplesmente ouvir, não adianta simplesmente eu gostar na hora e depois esquecer. A palavra eu tenho que ouvir, tenho que guardar e tenho que praticar. Guarde sempre isso, a pregação, a palavra de Deus, você ouve, você guarda e você pratica. Porque a palavra, se não for praticada, não serve para nada. Tanto é que o Senhor compara aquele que ouve a palavra e não pratica, como aquele que construiu uma casa sobre o quê? Sobre a areia. E aquele que ouve e pratica, o Senhor fala que compara aquele que construiu uma casa sobre a rocha. E essa casa sobre a rocha nada destrói, pode vir vento, água, tempestade, vento, nada vai destruir. Se sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus, em Cristo Jesus, não tem nada para te derrubar, meu irmão. Não tem nada para te vencer. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Que cada vez que você chegar aqui, você tenha fome dessa palavra. Tem um versículo em Jeremias, eu já terminei de pregar, mas tem um versículo de Jeremias que diz o quê? Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. É um alimento, meu irmão. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. E peço a Deus que ela fique gravada em cada coração, Senhor. Que essa palavra não seja apenas ouvida, mas ela seja guardada, fique guardada, Senhor, no coração, ela possa ser amada, Senhor. Como foi lido no início desse culto, Pai, quando o salmista diz que ama a tua lei, ama a tua palavra, Pai. Nós, teus servos, temos que amar a tua palavra, Pai. Porque só amando a tua palavra que nós vamos conseguir cumpri-la, Senhor. Por isso eu peço a Deus que a tua palavra esteja a cada dia penetrando em cada coração. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.